Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o Ricardo e estou aqui para compartilhar um conteúdo diferente, mas é um conteúdo bastante relevante para aqueles que estão querendo se aprofundar em melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI. O que eu quero apresentar aqui nesse vídeo são alguns conteúdos de práticas ITIL, então práticas do ITIL, que são conteúdo de um exame de certificação chamado ITIL Monitor Support and Fulfill. E essa certificação te credencia como ITIL Practice Manager. É um dos caminhos para você chegar no Practice Manager. E eu fiz um mapa mental com as práticas que caem nesse exame e eu quero compartilhar esse mapa mental. Então eu estou fazendo aqui sem muito corte, só com o que eu capturei, revendo o mapa mental que eu coloquei numa ferramenta de mapa mental, e eu vou apresentar aquilo que eu consegui capturar de uma forma que eu consiga compartilhar esse conteúdo e que eu possa também rever mais tarde para os meus próprios estudos. E eu acho que vai ser muito legal ter isso na internet, porque isso também vai servir para você que está estudando um pouco mais sobre gerenciamento de serviços. Tá legal? Lógico, esse mapa mental é baseado na ITIL, e esse conteúdo serve tanto para a ITIL 4 quanto para a versão 5, mas independente do framework, é um conteúdo que cobre as práticas principais de monitoramento, suporte e cumprimento de requisição. Tá legal? Então vamos começar? Hoje eu vou começar com gerenciamento de incidente. Então estou aqui compartilhando minha tela. E eu fiz aqui o mapa mental e a ideia aqui é realmente passar sem muito corte, passar do jeito que vier. Se tiver errado eu vou corrigir na hora, se não tiver também eu vou seguir. E a minha ideia é gravar cada prática em vídeos diferentes. Então hoje eu vou começar com o gerenciamento de incidente, mas ao longo das gravações eu vou fazendo outras práticas que são conteúdo desse exame. Tá legal? Então, pensando na prática em si, todo esse material ele foi baseado nos livros oficiais das práticas ITIL. Tá? Então, os conteúdos, os tópicos que estão aqui, são basicamente conteúdos que estão no livro oficial. E são esses conteúdos, essas sessões que caem no exame, para todas as práticas. Então, se você pegar qualquer livro de prática ITIL, você vai ver mais ou menos esse jeitão que está aí na tela. Tá bom? Então, eu vou começar falando dos principais tópicos. Então, o primeiro tópico, onde a gente tem informações gerais, é basicamente aonde a ITIL descreve o propósito e alguns termos e conceitos dessa prática. Então, ela descreve aqui para que serve e algumas coisas importantes que são interessantes que a gente sabe. Depois a gente entra nas 4 dimensões do gerenciamento de serviços. Principalmente para quem é meu aluno sabe, daquele nosso jeitinho que a gente fala das 4 dimensões, né? Então, fluxo de valor e processos, né? Fluxo de valor e processo está preocupado com o quê? Com como você atinge o valor com fluxos de ações e quais são os processos e atividades envolvidas nisso. Organizações e pessoas. Organizações e pessoas está preocupado com o quê? Como essa prática se alinha nas organizações e que tipos de pessoas estão envolvidas com isso. Informação e tecnologia. Então, informação e tecnologia está preocupado com como as informações são trocadas e que ferramentas e que propósitos essas ferramentas vão atingir conforme você for implementando ferramentas para gerenciar essa prática, inclusive algumas automações. Parceiros e vendedores. Bom, parceiros e fornecedores são entidades externas que, num regime de parceria, têm um objetivo um pouco mais estratégico, e fornecedores são aqueles consultores ou empresas que você contrata, terceirizados, que você contrata para te ajudar a entregar serviços que fazem parte do seu serviço fim, mas que não são necessariamente fornecidos por você.
Depois, o outro tópico importante é como você avaliar e desenvolver habilidades para saber se essa prática está madura ou ainda em estado inicial. Então, a ITIL colocou isso não faz muito tempo, como uma forma de você saber se a sua prática, se você, por exemplo, adota gerenciamento de incidente na sua organização, você tem condições de avaliar o quão maduro está esse processo dentro da sua empresa. Então, isso é muito interessante. E, por último, as recomendações para o sucesso da prática, que basicamente são algumas dicas que a ITIL dá, comentários sobre essas dicas para que você implemente essa prática com sucesso e, mais ainda, quais os princípios orientadores atrelados a essas dicas. Então, é muito legal. Então, sem mais delongas, vamos começar do começo, claro, sendo bastante redundante aqui. Então, o que o gerenciamento de incidentes tem como informações gerais? Então, a primeira coisa que a gente vai explorar é o propósito e a descrição da prática. Então, pensando no propósito, gerenciamento de incidentes tem o propósito de minimizar o impacto negativo de incidentes, restaurando a operação normal do serviço o mais rápido possível. Tá? Então, essa é a grande mensagem, é a grande definição que a gente tem que saber. Por que a gente faz gerenciamento de incidentes? Para que a gente minimize o impacto desses incidentes. Tá? Tem alguns termos que eu vou falar já já, que são interessantes a gente saber, mas esse é o principal conceito que a gente tem que guardar. E por que isso é bom? Para que isso é legal? Bom, em termos de benefício, o gerenciamento de incidentes pode ser benéfico tanto para o provedor de serviços quanto para o consumidor de serviços. Então, a essa altura, eu já imagino que você que saiba a ITIL sabe que o relacionamento de gerenciamento de serviços tem essas duas entidades, o provedor de serviço e o consumidor de serviço. Para o provedor de serviço, ou seja, nós que trabalhamos entregando serviço de TI, por que isso é bom? Gerenciamento de incidentes é bom porque ajuda a reduzir as perdas causadas por indisponibilidade de serviço. Por quê? Porque você faz a gestão deles. Você melhora a imagem da área de TI porque você tem os serviços com menos interrupções. Então, quanto melhor e mais tempo as coisas funcionam, mais o seu filme fica bonito em relação a como você provê serviço de TI na sua organização. Também ajuda a cumprir os ANS. ANS, tá? Acordo de Nível de Serviço, foi a tradução em português que está no livro, que também foi traduzido em português. Mas a ANS é o nosso famoso SLA. Tá? Então, gerenciamento de incidentes é bom para o provedor de serviço porque ajuda a cumprir os SLAs com os consumidores. E o último benefício ajuda a reduzir custos de restauração. Por quê? Porque ele fica menos tempo no ar, porque você controla mais vezes quando as coisas não funcionam. Tá bem? E você também reutiliza conhecimento, então você ajuda a minimizar o esforço de trabalhar com coisas que acontecem repetidamente. Tá legal? Então, isso para o provedor de serviço. Para o consumidor de serviços, também é um bom benefício, né? Como você reduz as perdas por indisponibilidade, isso então é um benefício tanto para o provedor quanto para o consumidor, significa o seguinte: aqui, do ponto de vista do consumidor de serviço, a gente tem a palavra negócio, né? Que aqui em cima a gente tem TI. Então, olha só que interessante. O consumidor de serviço, gerenciamento de incidentes é interessante por quê? Porque ajuda a reduzir as perdas que o consumidor tem por algo que não funciona. Por quê? Porque você consegue tornar essas falhas resolvidas mais rapidamente, e conforme você consegue fazer isso, você tem maior disponibilidade do seu serviço, e esse serviço pode afetar o negócio, com certeza afeta o negócio. Então, se o negócio é menos afetado, significa que você tem menos perda. É muito interessante esse conceito. Claro, para o consumidor de serviço também, em termos de negócio, também melhora a imagem dele, né? Então, para o seu cliente externo, né, para o cliente externo desse consumidor de serviço, a imagem deste consumidor de serviço é boa porque, em relação ao seu cliente externo, a sua organização tem serviços que ficam mais tempo disponíveis. E, claro, quando você melhora a sua imagem, você reduz perdas, você causa maior satisfação dos seus clientes externos e dos colaboradores. Olha que interessante que tem a palavra funcionários aqui. Então, os colaboradores da sua organização também ficam mais satisfeitos. Por quê? Porque as coisas funcionam. Não tem coisa pior do que você trabalhar numa organização que as pessoas estão o tempo todo comentando que
as coisas não funcionam, que os serviços estão lentos, que determinada aplicação demora muito. Então, se você consegue reduzir essas falhas, reduzir essas perdas de qualidade ou indisponibilidade, você melhora a sua imagem e a satisfação de todos da organização. Muito legal, né? Então, vamos voltar aqui para os outros tópicos das informações gerais. Então, a gente já falou da descrição do propósito, dos benefícios. Agora, vamos para os termos iniciais. Então, temos alguns termos aqui que a gente já tem que começar a entender. Primeira coisa, incidente. A definição de incidente. Um incidente é uma interrupção não planejada ou redução na qualidade de um serviço. Simples assim. Então, olha só que interessante. Incidente, pensando em interrupção, é quando alguma coisa que estava funcionando deixou de funcionar. Parou, ficou offline, não responde. Isso é interrupção. Redução da qualidade é quando o usuário chega para a gente e fala assim: nossa, a internet está lenta hoje. Nossa, determinada aplicação aqui está rodando muito devagar. Isso é redução de qualidade. Então, isso pressupõe que você precisa ter alguns parâmetros de qualidade para poder determinar quando houve redução. Então, isso é muito interessante, né? Por exemplo, pensando rapidamente para não fugir muito desse tópico, se você tem um serviço de internet com uma determinada banda contratada, essa banda ela não é alta, você sabe como comprador desse serviço com o seu fornecedor, você sabe que essa banda não é muito alta, mas você eventualmente tem limitações de orçamento. Para o usuário não sabe disso. Então, para o usuário, ele pode determinar e acusar várias vezes a redução de qualidade no trabalho, por quê? Porque a banda está baixa. Mas qual é o seu parâmetro de banda alta? Então, essas coisas têm que ser equacionadas. Mas, independente dessa discussão, que não vem ao caso agora, é importante que a gente saiba que incidente é uma interrupção não planejada, alguma coisa que parou de funcionar, ou alguma coisa que teve a qualidade de serviço reduzida, ou seja, alguma coisa que até está funcionando, mas não está funcionando do jeito que se esperava. Tá legal? Muito bem. E para que a gente entenda como tratar os incidentes, é interessante a gente criar o que a gente chama de modelo de incidente. Então, o modelo de incidente é uma abordagem que é repetível ou repetitível, não sei como é que a gente pronuncia isso, só colei no texto. É uma abordagem repetível de um gerenciamento de determinado tipo de incidente. O que isso significa? Eu falei agora de internet ruim. Então, a gente pode criar modelos para tratar incidentes relacionados à internet. A aplicação está demorando muito para ler a leitura dos dados que eu carreguei no banco de dados. Então, eu posso ter incidentes relacionados a falhas ou indisponibilidade de banco de dados. Então, é interessante eu ter determinadas abordagens que são repetíveis, porque você tem o mesmo jeitão de tratar, só que você consegue categorizar de formas diferentes. Ou você pode também criar modelos de incidente baseados em criticidade. Então você tem incidentes, por exemplo, que tem baixa criticidade, que você pode resolver de uma forma, ou você até pode priorizar de uma forma diferente. E você tem incidentes de alta urgência e alta complexidade, alto impacto, que são esses incidentes graves que estão aqui abaixo. Então, o que é um incidente grave, ou também conhecido como Major Incident? É um tipo de abordagem de incidente, mas que você trata de uma forma diferente, porque ele provoca impacto significativo no negócio e precisa ser resolvido imediatamente. Para os meus alunos, eu uso uma outra palavra que eu não vou colocar aqui no YouTube, mas eles já sabem que é uma palavrinha que começa com F, né? Então, nesse tipo de incidente, é quando as coisas realmente ficam sérias. É quando o negócio é impactado de uma forma absurdamente grande. Incidentes graves podem impactar uma pequena área importante do seu negócio, pode impactar várias áreas do seu negócio, pode impactar a empresa inteira, dependendo da criticidade. E a maneira que você determina o quanto o incidente pode ser grave ou não depende daquilo que é importante para a sua organização em termos de impacto. Tá? Então, você pode classificar dessa forma. E às vezes isso é um pouco subjetivo. Pode acontecer em algumas organizações que não têm isso bem determinado, por exemplo, que
um determinado grupo de usuários de uma filial ou de uma área importante da sua empresa tem um incidente que não seja tão crítico assim, mas que, na opinião deles, é gravíssimo. Então, você precisa equalizar também as opiniões e equalizar como a empresa trata esse tipo de incidente. E aí a governança é um bate-papo sobre governança, sobre requisitos de serviço, é um bate-papo que não vem ao caso agora. Mas aqui é só a ideia mostrar e dizer o que é um modelo de incidente grave e por que um incidente grave precisa de atenção. E olha só, para você ter um modelo de incidente grave, você precisa de alguns critérios, né? Então, você precisa determinar critérios claros para distinguir entre incidentes graves de desastres ou outros incidentes. Então, olha só que interessante. Você tem incidente grave, que é aquele incidente que afeta uma pequena parte da sua organização ou organização como um todo e que precisa ser resolvido. E quando você tem um desastre? Quando você tem um desastre, você tem o maior dos incidentes. Porque você não só tem a sua organização impactada com o serviço parado, às vezes todos os serviços pararam por conta de um desastre. Então, o maior exemplo histórico de um grande desastre que afetou várias empresas e que, infelizmente, ceifou muitas vidas é o 11 de setembro. Pensando do ponto de vista de serviço de TI, o que houve no 11 de setembro? Vários incidentes graves, porque várias empresas simplesmente sumiram. Então você precisa entender, nem tanto indo tão longe, tão seriamente assim, mas, por exemplo, você está numa empresa que você tem o seu data center, a sua sala de servidores dentro do próprio escritório, e aí cai a energia naquele lugar, naquele endereço. E aí? Todas as suas filiais no Brasil ou em outros países até estão conectadas neste data center no seu escritório, e o seu escritório parou. E aí, como é que você faz para voltar à operação normal? Esse é possivelmente um tipo de incidente grave. E que, se você não tiver medidas de fazer voltar à operação normal, aí você entra num desastre. Também não é o foco deste vídeo comentar sobre recuperação de desastre, continuidade de negócio, porque isso até é outra prática da ITIL que não cabe aqui. Mas é interessante você saber que sim, você tem um incidente grave quando você chega nesse nível de impacto. Um incidente grave também requer que exista um coordenador responsável ou um gerente de incidentes graves, né? Um Major Incident Management, né? O MM. Aqui está traduzido para o português. Então, às vezes, o próprio gerente de incidentes pode assumir esse compromisso de ser um gerente de incidentes grave, ou você pode nomear um comitê, enfim, alguma coordenação é necessária aqui, porque decisões têm que ser tomadas em relação aos incidentes graves. Tá bom? Eu espero que vocês não estejam ouvindo um barulhinho aqui, mas eu vou continuar assim mesmo. Para um incidente grave, muitas vezes é interessante que você tenha uma equipe dedicada para isso. Então você pode usar abordagens do tipo swarming, do tipo sala de guerra, entre outras coisas, para você criar uma equipe dedicada para investigar e resolver esse incidente grave. Então, muitas vezes, o incidente grave não está relacionado a só uma categoria simples de incidente, está relacionado a todos eles. Então, é interessante que você tenha especialistas. Esses especialistas podem ser todos os membros da sua equipe, dos mais experientes aos mais iniciantes e até alguns fornecedores e gestores, para que eles possam tomar decisão. E falando em decisão, você precisa ter recursos dedicados para incidente grave. Você pode incluir, inclusive, um budget separado, um orçamento separado no seu, na sua gestão financeira de TI, para você tratar desse tipo de incidente caso aconteça. Então, se você precisa, por exemplo, eu preciso contratar uma consultoria que é especializada em recuperação de dados porque o meu backup não funcionou. Pode acontecer. Então, você normalmente, quando tem que apelar para esse tipo de consultoria, você vai gastar dinheiro. Então, é legal você ter algum budget para isso. Recursos dedicados também, além do dinheiro, você pode ter alguns contatos, né, alguns fornecedores na sua lista de contatos para que você entre em contato com eles quando precisar. Você pode ter contratos de
consultorias avançadas também que você possa chamar em caso de necessidade, e entre outras coisas. Então é interessante você ter esses recursos dedicados. Outros métodos para fazer investigação, aí eu falei o swarming lá em cima, né? Então a gente chama o swarming em português de enxameação, que é quando você reúne especialistas diferentes para tratar de um único problema. E, claro, comunicação é importante. Então você precisa também, para os incidentes graves, ter um modelo de comunicação para que você transmita aos usuários, clientes, reguladores, mídias e outros stakeholders o que está acontecendo nesse incidente grave. Então, é comum, quando você tem um incidente grave, que você mande informativos, por exemplo, de hora em hora, para todos os usuários da sua organização, dizendo: olha, o status desse incidente grave nesse momento é esse. Pensando em outros tipos de organização que não de TI, mas que também fazem prestação de serviço, né? Quando a gente tem chuvas e que a gente tem o nosso fornecimento de energia elétrica afetado, e esse fornecimento é afetado num âmbito maior do que simplesmente uma rua, às vezes é um bairro, às vezes são vários bairros, como aconteceu em São Paulo recentemente, você tem uma prestadora de serviço, infelizmente nesse caso, uma prestadora de serviço só, que teve que dar conta de todos esses incidentes em várias áreas diferentes. Então, o que faltou da prestadora de serviço foi exatamente a comunicação com esses usuários de uma forma mais abrangente. A comunicação era muito pobre nesses episódios de falta de energia, tá bom? Então, esses são conceitos e definições. Opa, acontece, né? Vamos lá, vamos carregar aqui de novo. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, esses são conceitos e definições que são importantes saber. Seguindo, solução de contorno. Então, a solução de contorno é uma solução que reduz ou elimina o impacto de um incidente ou problema para o qual uma resolução completa ainda não está disponível. Algumas soluções de contorno reduzem a probabilidade de incidentes. Então, gente, solução de contorno é assim: eu não sei ainda o que eu fiz para resolver, mas quando eu faço determinada coisa, determinada ação, aquilo deixa de acontecer. Então, para incidentes, é interessante você trabalhar com soluções de contorno. Tem uma solução de contorno clássica que todo profissional de TI, todo usuário conhece. Que é quando você liga no suporte e aí você fala que está com alguma dificuldade no seu computador e a primeira pergunta que o suporte faz para você é: já reiniciou a sua máquina? Por que reiniciar a máquina é uma solução? É algo que é transmitido numa chamada de suporte? Porque é um tipo de solução de contorno que já se provou historicamente que resolve boa parte dos incidentes relacionados aos computadores. É claro que a gente não pode reiniciar todos os computadores que a gente quiser, mas pensando num exemplo de solução de contorno, reiniciar o seu computador é uma solução de contorno que resolve vários incidentes relacionados a computadores pessoais, principalmente nos sistemas operacionais mais antigos. Hoje em dia, isso não vale tanto. Mas até hoje, reiniciar o seu computador é a maior solução de contorno que a gente tem notícia. Um último conceito interessante que a gente precisa saber é o que a gente chama de débito técnico, que é literalmente estou te devendo algo. Então, o débito técnico é quando você tem uma pendência, um backlog de retrabalho que ficou acumulado porque você ficou fazendo soluções de contorno em vez de resolver. Então, é assim: putz, eu não sei ainda como é que resolve aquilo lá, mas vai reiniciando a máquina que até eu descobrir o que quer, reiniciar a máquina resolve. Então, quando você fica aplicando só soluções de contorno e não trabalha na solução definitiva, você tem algo chamado débito técnico. Quer dizer, você sabe que vai acontecer, você sabe que tem algo errado e você precisa trabalhar numa solução, mas você ainda não conseguiu. Então, você fica usando a solução de contorno e esse débito técnico vai aumentando. Às vezes, pode acontecer de uma solução de contorno que você aplica num determinado incidente e deixa de funcionar. E aí o seu débito técnico aumenta, porque você vai ter que achar outra solução de contorno e você ainda não trabalhou na solução definitiva. Tá? Isso é muito interessante também em outras práticas, especialmente gerenciamento de problema. Mas a gente vai falar disso depois. Então, esses foram os conceitos iniciais. Até aqui eu espero que essa gravação esteja boa.
Espero que você esteja gostando e vamos continuar, que tem bastante coisa para a gente ver. Agora vamos falar o que o gerenciamento de incidentes cobre, qual é o escopo, o que faz parte do gerenciamento de incidentes. Então, o gerenciamento de incidentes tem esse escopo aqui. Primeiro, nessa prática você necessariamente vai trabalhar em detectar e registrar incidentes. Detectar, você vai saber que algo de errado aconteceu. Registrar, escrever e tomar nota que algo aconteceu de errado. Você vai diagnosticar e investigar incidentes. Então, diagnosticar significa que você vai entender o que houve. E investigar, você vai trabalhar nesse diagnóstico para saber que houve alguma coisa, por que aconteceu. E aí, isso vai para o próximo, que é restaurar os serviços e os itens de configuração afetados para uma qualidade acordada. O que significa isso? Restaurar os serviços significa que eu vou voltar ao serviço ao que se considera normal ou funcional. Itens de configuração. Se tem algum item de configuração daquele serviço que foi afetado por esse incidente, como é que eu restauro esse item de configuração ou como é que eu substituo esse item de configuração? De qualquer forma, gerenciamento de incidente significa que eu tenho algo errado que eu preciso voltar ao normal dentro de uma qualidade que foi esperada. Lembra que eu falei no começo sobre os requisitos? Então, quais são os requisitos para que eu tenha uma qualidade de serviço que esteja de acordo com a expectativa do meu consumidor de serviço? E como é que eu faço para que eu volte a um serviço que eventualmente está fora dessa expectativa, voltar a essa expectativa, a essa tal qualidade acordada? Ok? Gerenciamento de incidentes também serve para gerenciar os registros de incidente. Então, você registra o incidente e registra tudo o que você fez nesses incidentes. Então, essa é a diferença de incidente e registro de incidente. Tá? Incidente é o fato, o registro de incidente é tudo que você falou ou anotou sobre o fato. Essa prática também tem o escopo de comunicar com as partes interessadas. Né? Então, manter contato com seus stakeholders durante o ciclo de vida de incidente, que a gente vai falar já já. No ciclo de vida, tem algumas atividades que você precisa fazer para que você tenha um incidente sendo trabalhado. Então, você, o tempo todo, tem que, a cada parte desse ciclo de vida, você tem que se comunicar com o stakeholder relevante. Tá bom? Então, é muito importante essa comunicação. Por último, não basta só detectar, tratar, diagnosticar e restaurar os serviços. Eu preciso olhar o que eu fiz e pensar em como eu posso fazer melhor depois de resolver. Então, eu tenho lá um histórico de coisas que eu já fiz e que eu sei que eu fiz bem, que funcionaram bem, que atenderam os meus consumidores. Como é que eu posso fazer isso ficar ainda melhor? Como é que eu posso ser mais ágil? Como é que eu posso ser mais rápido? Como é que eu posso colocar automação? Então, a única forma de responder essas perguntas é olhando para aquilo que você fez e vendo o que você pode melhorar daquilo que você fez. Tá legal? Então, esse é o grande escopo desta prática. E o que precisa acontecer para essa prática dar certo? Bom, para o gerenciamento de incidentes ser eficiente, você precisa fazer três coisas, que são os tais fatores de sucesso. Primeiro, você precisa ser capaz de detectar precocemente os incidentes. Então, se você for capaz de detectar que algo não está funcionando de uma forma precoce, talvez usando monitoramento, talvez usando uma análise de algum serviço para você saber se esse serviço está funcionando ou vai deixar de funcionar em algum momento, então é uma forma de detectar precocemente. Outro fator crítico de sucesso é resolver os incidentes de forma rápida. Então, se você conseguir detectar rápido e resolver mais rápido ainda, você ganha algumas coisas. Então, você consegue fazer a resolução desses incidentes de forma rápida usando essas abordagens aqui. O swarming, que é quando eu falei antes, né, você reúne vários especialistas para tratar de uma causa ou um incidente em comum. Você tem essa abordagem que a gente chama de shift left. O shift left é trocar uma tradução seria trocar para a esquerda ou mandar para a esquerda. Rapidamente, assim, sem perder muito tempo. Quando você normalmente tem um incidente, o que acontece? Você tem, por exemplo, o usuário de um lado, normalmente do lado direito, do lado esquerdo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar
Bom, eu estou olhando para vocês, então esse aqui é o meu lado esquerdo, tá legal? Então esse aqui é o meu lado esquerdo. Para vocês, como eu estou virado para vocês, esse aqui é o meu lado esquerdo, tá? Esse aqui é o meu lado direito. Então pensa assim, o usuário está aqui. Quando ele abre o incidente e reporta que algo está errado, normalmente tem um analista aqui que vai tentar, e eventualmente esse analista não consegue, aí ele vai tentar para o segundo analista, que ele eventualmente não consegue, e vai tentar para o terceiro analista, e eventualmente pode mandar para o fornecedor. Tá vendo que a minha mão está abrindo itens aqui, está abrindo tópicos que representam os analistas de suporte e as entidades que eu preciso contratar, todos indo para a direita. Então, isso aqui, quando a gente tem isso, quando mais para a direita a gente vai, mais tempo, mais custo e menos satisfação você tem. Então, o que você precisa fazer para adotar o Shift Left? Diminuir esse esforço aqui para que o próprio usuário, ou seja, indo para a esquerda, o próprio usuário consiga resolver. Esse é o mundo ideal. Então, um exemplo claro de Shift Left aqui no Brasil, que deu muito sucesso, é o exemplo dos bancos. Porque hoje em dia você não precisa mais ir numa agência bancária para resolver uma série de coisas que você hoje resolve na palma da mão, no seu celular. O que é isso? É um caso de shift left. Então, serviços que antes você tinha que ir na agência, assinar a tinta numa caneta, uma porrada de papéis. Você não faz mais isso. É tudo digital, é tudo no celular, você não vai na agência. O que tem acontecido com as agências bancárias? Diminuído de tamanho drasticamente. Você pode ver que as agências bancárias grandes ainda são aquelas que têm mais apelo popular, onde as pessoas têm um pouco menos de acesso ou talvez instrução para tecnologia. Mas aquelas que têm os clientes que já são mais acostumados a tecnologia e mexer no celular, por exemplo, elas conseguem resolver tudo sem ir numa agência. Hoje em dia, inclusive, tem bancos que nem a agência física tem mais. Então, esse é um caso claro de Shift Left. Uma outra abordagem também que você pode usar para resolver os incidentes de forma rápida e eficiente é a priorização. Então você tem uma lista de incidentes no seu backlog que você precisa resolver. Então você pode adotar critérios para priorizar quais incidentes você vai resolver mais rápido. Que critérios? Bom, critério, por exemplo, de criticidade, como a gente falou do Major Incident. Então, aqueles incidentes mais críticos ou que têm mais prioridade, que afetam mais o negócio, você pode colocar eles para serem resolvidos primeiro. Você pode priorizar, inclusive, por área de negócio. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que vende papel. E a minha fábrica, que é responsável por produzir papel, está parada. E eu tenho, na minha lista de incidentes, além desse incidente que está fazendo a minha fábrica de papel ficar parada, eu tenho um incidente que a impressora do RH não está funcionando. Qual desses eu vou resolver primeiro? Ora, vou resolver aquele que afeta mais o negócio. Ou seja, a fábrica de papel vem primeiro do que a impressora do RH. Até porque a impressora do RH eu posso substituir facilmente se eu tiver uma boa gestão de fornecedores. A fábrica de papel pode ter alguns outros componentes e serviços que eu preciso investigar de uma forma mais clara. Então, por isso, eu vou priorizar esse tipo de incidente. Tá legal? Ainda nos fatores de sucesso, melhorar continuamente o gerenciamento de incidentes. Então, não basta detectar e resolver, você tem que revisar o que você fez para você fazer melhor. Ok? Cada fator de sucesso tem uma métrica ou várias métricas atribuídas. E você precisa usar essas métricas de uma forma que você possa medir o seu desempenho em relação a elas. Então, pensando no primeiro fator de sucesso, que é detectar precocemente os incidentes, quais são as métricas principais? Primeiro, o tempo entre a ocorrência e a detecção do incidente, ou seja, qual é o intervalo de tempo entre acontecer algo que tirou o serviço da sua operação normal e o tempo que você levou para saber que isso está acontecendo. São coisas diferentes, né? Perdão. Então imagina. Então você tem o fato que algo não está funcionando. Quanto tempo você ficou sabendo disso? O ideal é que essa métrica seja
a mínima possível. É ideal que você já saiba o que aconteceu e já saiba que algo está errado, né? Então, pensando numa outra metáfora, talvez fora de TI. Você tem um incêndio, o incêndio aconteceu. Quanto tempo você leva a saber que o prédio que você está pegando fogo? Então, essa é a diferença entre ocorrência e detecção. Às vezes o incêndio já começou numa instalação elétrica, o fogo já está começando a se espalhar, mas está todo mundo vivendo sua vida normal. Por quê? Porque não teve a detecção, não aconteceu na hora que aconteceu o incidente, o incêndio. Tá legal? Aí você vai ouvir o alarme de incêndio, às vezes 10, 15, 20, 30 minutos depois que você iniciou o foco do incêndio. Então é a mesma coisa para serviço de TI. Então algo saiu do ar ou passou a funcionar de uma forma com menos qualidade ou fora do normal. Quanto tempo você leva para saber disso? Ok? Outra métrica. Porcentagem de incidentes detectados por meio de monitoração e gerenciamento de eventos. Então, você usa outra prática, que é a prática de monitoração e gerenciamento de eventos, onde você vai implementar meios para monitorar os seus itens de configuração e os seus serviços principais, para que estas ferramentas de monitoramento possam te dizer, opa, algo de errado aconteceu e você precisa tratar. Então, quantos incidentes que você tem na sua lista de incidentes que foram detectados por meio desse monitoramento? Então, essa é uma boa métrica para saber o quanto você é rápido em detectar esses incidentes. Segundo fator de sucesso, resolver os incidentes de forma rápida e eficiente. Bom, tem algumas métricas aqui. Então, a primeira, tempo entre a detecção e a aceitação do diagnóstico. Então, essa métrica é diferente dessa, né? Então, aqui eu estou preocupado em saber quanto tempo eu consigo detectar. E aqui, quanto tempo eu consigo resolver, quanto tempo eu tenho entre saber detectar que eu tenho algo errado e aceitar que isso realmente é um incidente. Nossa, Ricardo, mas por que eu preciso aceitar que alguma coisa está errada? Por que eu preciso aceitar o diagnóstico que alguma coisa está errada? Olha, você precisa aceitar porque às vezes você tem o que a gente chama de falso positivo, né? Você, às vezes, por algum erro da sua ferramenta de monitoramento, você tem um falso positivo dizendo que uma interrupção de 2 segundos está dizendo que o seu serviço está parado, mas você não configurou a ferramenta para dizer, não, interrompeu. Quantos segundos eu preciso contar para que eu possa aceitar que aquilo realmente seja uma falha? Então, se eu apagar e acender uma luz, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu detectei que eu apaguei a luz. Agora, a luz, eu estou com a lâmpada queimada? Não, porque se eu for aqui acender a luz de novo, a luz volta. Então, eu não tenho um incidente. Agora, se eu fosse tentar acender a luz não voltasse, opa, agora sim eu tenho um incidente e eu aceito que eu tenho um incidente. E aí eu vou começar o diagnóstico, eu vou ter que testar a lâmpada, saber se ela queimou e tal. Aí eu vou começar o diagnóstico do incidente, tá legal? Então essa é a diferença. Outra métrica, o tempo do diagnóstico, né? Quanto tempo eu levo para resolver isso? Número de reatribuições. Reatribuição significa assim, ó. Sabe quando você liga num serviço e você está com uma insatisfação qualquer no seu serviço. E aí, quando você liga no telefone para a central de serviço, ele fala assim: aperte 1 para falar com o atendente. Aí você fala com o atendente. Aí você explica o seu problema. Aí o atendente faz o quê? Vou passar para a área responsável. Aí passa você para um outro atendente. E assim você vai passando para vários atendentes, dependendo da qualidade de serviço. O número de reatribuições é complicado. Você deveria ter menos reatribuições possíveis. Você deveria ser capaz de resolver esses incidentes no primeiro atendimento, né, na primeira chamada. Ou você mesmo, sem precisar fazer uma chamada. Então, número de reatribuições, quanto maior o número de reatribuições, menos eficiente você está sendo para resolver o incidente.
Mais um. Porcentagem do tempo de espera no tempo total do tratamento de incidente. Quer dizer, você está lá tratando o seu incidente, você está lá fazendo o diagnóstico. Quanto tempo o teu usuário está esperando para aquilo voltar ao normal? Né? Ou, muitas vezes acontece, né? Você está tratando de um incidente e você precisa de uma informação do seu usuário. Aí você vai lá e marca na sua ferramenta de gerenciamento de serviços que estou aguardando informação do seu usuário. Quanto tempo esse usuário vai levar para ver essa informação na ferramenta, se é que ele está acessando a ferramenta, e responder de volta para você com aquilo que você precisa? Então, todo esse tempo de espera, ele conta. Quanto maior o tempo de espera ou maior tempo para resolver esse incidente, mais ele vai afetar esse fator de sucesso aqui. Ok? Bom, aqui eu falei da taxa de resolução da primeira vez, então isso casa com essa métrica aqui de número de retribuições. A ideia é que você não reatribua, né, que você consiga resolver na primeira vez. Quanto maior essa taxa de resolução na primeira vez, mais você consegue reduzir os incidentes, resolver os incidentes de forma rápida e eficiente. Mais uma. Como você mede o cumprimento do tempo de resolução? Quer dizer, você tem um acordo sobre resolução do incidente. Então, por exemplo, incidentes de prioridade normal, eu tenho 4 horas de resposta e 8 de resolução. Então, quantos incidentes de uma lista de 300 incidentes, por exemplo, você consegue cumprir esse tempo de resolução? E detalhe, é um tempo de resolução acordado. Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu tenho um acordo, um SLA com o meu consumidor de serviço, dizendo que de 100 incidentes que eu tiver no mês, eu tenho que ter 90% de solução em um mês, dentro do tempo. Ou seja, se eu tenho uma lista de 100 incidentes, 90 deles eu tenho que resolver dentro do tempo de resolução que foi acordado. E se você consegue estar dentro dessa métrica, você consegue saber quanto você consegue cumprir o tempo que foi acordado. O ideal é que seja 100%, né? Satisfação do usuário com o tratamento e resolução de incidente. Aqui, a ITIL fala muito, principalmente nas versões 4 e agora na 5 também, fala muito de satisfação e experiência do usuário, né? Então, são métricas que contam. Então, você tem que ter formas de medir satisfação. Então, como é que você sabe se aquele usuário ou aquela comunidade de usuários está satisfeita com a forma que você trabalha? Porque, às vezes, pessoal, não é simplesmente você resolver o incidente. Se você resolveu o incidente, mas tratou o usuário de uma forma rude, ou não foi educada, ou teve um comportamento questionável, não importa o quanto eficiente você seja em resolver o incidente. Se o usuário não estiver satisfeito com o seu atendimento, isso já quebra a forma de você resolver de forma eficiente. Tá bom? Porcentagem dos incidentes que são resolvidos automaticamente. Então, isso também casa muito com essa métrica da resolução na primeira vez. Quanto mais automação você tem, melhor. Tá? Por exemplo, exemplos de resolução de incidentes que são feitos automaticamente. Eu não vou falar que reiniciar o computador porque não é bem automático, né? É só uma solução de contorno. Mas, por exemplo, se eu vou lá e eu tenho um problema de senha, eu não lembro minha senha, eu preciso renovar minha senha. E aí eu aperto um botão, esse botão me gera uma senha temporária, eu recebo essa senha no celular, consigo colocar essa senha nova nas minhas credenciais e acesso o serviço de novo. Isso é um jeito de você resolver, por exemplo, um incidente automaticamente. Tá? Então, quantos desses você tem? E a última métrica desse fator de sucesso é quantos incidentes são resolvidos antes de serem relatados pelos usuários. Então, para você saber de coisas que deram errado, mas que o usuário não relatou, uma forma de você saber disso é tendo o seu monitoramento ativo. Então, você tem um monitoramento que funciona, e esse monitoramento dispara um alerta para a sua ferramenta de incidentes. Essa ferramenta de incidentes eventualmente tem alguma automação que vai lá e dispara essa automação, e essa automação, além de registrar o incidente, resolve ele antes do usuário de dizer o que houve. Então, quantos incidentes desse você tem? Tá bom?
Mais métricas para mais um fator de sucesso. Melhorar continuamente o gerenciamento de incidente. Isso significa que você precisa o tempo todo rever o que você está fazendo para que você faça cada vez melhor. Então, quais são as métricas? Quantas resoluções de incidente usando essas soluções que foram identificadas antes você tem? Outra métrica. Quantos incidentes resolvidos você tem usando os modelos de incidente? Então, olha só que interessante. Se você tem modelo de incidente, a ideia é que você seja mais eficiente na resolução, porque você tem os modelos de tratamento. Quando você não tem modelo nenhum, você leva mais tempo, né? Então, quando você usa os modelos de incidente, você está melhorando a forma de fazer. E com isso você está ganhando eficiência. Então, depois que você criou alguns modelos, quantos incidentes foram resolvidos depois que você passou a usar esses modelos? Melhoria dos principais indicadores da prática ao longo do tempo. Então, todas aquelas métricas que a gente passou, né, que eu passei mais anteriormente, quantas delas melhoraram depois que você começou a aplicar melhorias? Você tem que comparar o antes e o agora. E o equilíbrio entre a velocidade e a efetividade das métricas para a resolução do incidente. Então, você vai avaliar o jeito que você está fazendo, você vai aplicar uma melhoria, você começa a verificar de novo como é que você está fazendo e você vai ver o quanto que essas métricas que você melhorou estão contribuindo para o número de incidentes resolvidos. É bem interessante isso, tá? Então, são todas métricas de melhoria contínua, que são bastante interessantes de se medir. Ok? Com isso, encerramos as informações gerais. Então, eu vou recolher aqui, para a gente ter uma navegação melhor. E vamos para as 4 dimensões. Vamos começar com os fluxos de valor e processo. Então, a gente vai falar aqui dos processos e como eles contribuem para o fluxo de valor. Então, quais são os 2 processos da prática de gerenciamento de incidentes? Você vai fazer o tratamento e a resolução dos incidentes e a revisão de como você está fazendo isso. Pensando neste processo, você tem algumas entradas, as atividades e as saídas esperadas. Para todos os processos nas práticas, a gente vai ter sempre entradas, atividades e saídas, porque é um processo, né? Todo processo tem uma entrada, um processamento e uma saída. Tá? Então, pensando em tratamento e resolução de incidentes, que tipos de entradas são esperadas para você começar a fazer essas atividades aqui? Então, você espera receber dados de monitoração em evento, quer dizer, dados das suas ferramentas de monitoração. Você espera receber os usuários ligando a sua central de serviço, entrando em contato com a sua central de serviço, perguntando ou diagnosticando, às vezes, detectando que alguma coisa não está funcionando, eles vão reportar que alguma coisa não está funcionando. Então, essas são entradas possíveis. Você espera receber isso antes de ter um incidente. Informações de configuração. É importante você saber quais são os itens de configuração que você tem dentro da sua organização e que possam ser afetados ou que possam sofrer incidentes. Do mesmo jeito, os ativos. Né? Também não vou entrar na discussão da diferença entre itens de configuração e ativo. Meus alunos sabem que essa discussão é uma discussão longa, mas é importante você saber quais são os ativos que são parte dos serviços de TI que você precisa prestar atenção. Outra entrada. Quais são as atividades que estão descritas no seu catálogo de serviço? Quais são as ações de serviço acordadas que você precisa saber previamente para poder tratar um incidente? Até para saber se está dentro do seu escopo de trabalho ou fora. Os acordos de nível de serviço com seus consumidores e com seus fornecedores. Olha só que interessante. Qual é o SLA que você tem para atender os seus consumidores de serviço e quais são os SLAs que você tem em relação aos seus fornecedores para te atender. Então é interessante que você saiba disso. Informações de capacidade e desempenho. Quer dizer, tem um item de configuração que tem a qualidade de serviço acordada é que ele rode em determinada velocidade ou determinada performance.
Então você precisa saber, até para você saber se você tem um incidente ou não, tá bom? Então, se, por exemplo, você contratou a sua internet tem a banda de 300 megabits por segundo, quando você precisar monitorar se o seu link está funcionando dentro da capacidade esperada, o que você tem que saber? O quanto tempo, ou qual é a porcentagem de tempo que este link funciona em perto de ou próximo de 300 megabits por segundo. E qual é o SLA? Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, o governo determina é que o provedor de serviço possa te dar até 30% está dentro do SLA esperado. Então, se você contratou 100 mega e ele te dá 30, ainda está dentro da capacidade, embora seja um absurdo, ainda está dentro da capacidade. Eu não sei se isso mudou, eu preciso me informar mais, mas eu lembro que antes era até 10%. E eu lembro que há pouco tempo atrás isso mudou para 30%. Mas, independente do mérito aqui, eu estou reportando para vocês que são informações de capacidade de desempenho, por exemplo, para eu saber se eu tenho um incidente de internet, né, de link de internet ou serviço de internet. Políticas e planos de continuidade são importantes eu ter como entrada, para saber se eu tenho um desastre ou um incidente crítico. Políticas e planos de segurança, mesma coisa, se eu tenho um ataque ou se eu tenho algum vazamento. Então, essas são coisas que eu preciso ter ciência antes de saber se eu tenho um incidente sério assim. Registros de problema. Aí é da prática de gerenciamento de problema. Então, como eu não entrei no mérito do gerenciamento de problema ainda, eu vou explicar um grosso modo. Registro de problema aqui, pense como incidentes que eu estou investigando, por que eles aconteceram ainda. Então, quais são a lista dessas investigações que eu estou fazendo para encontrar uma solução definitiva? Tá? Então, registro de problema é bem-vindo, porque pode ser que eu esteja tratando um incidente que já está sendo investigado, uma solução definitiva para ele que eu ainda não tenho. Tá? E uma outra última entrada bastante importante são as bases de conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu tenho anotado sobre como eu tratei determinados incidentes ou como eu faço determinados procedimentos para fazer as coisas. Então é interessante que eu tenha a base de conhecimento em mãos para poder consultar, se for necessário, para que eu faça essas atividades mais rápido. Quais são as atividades do gerenciamento de incidentes? Então, você tem essas aqui. Primeiro, você detecta o incidente. De que forma? Ou via monitoramento, ou o seu usuário entrando em contato com a central de serviço e detectando que algo não está funcionando. Você detecta que algo não está funcionando e você registra. Você faz a sua primeira anotação. Sim, eu tenho algo reportado que não está funcionando. Eu faço a anotação. Classificação. Eu tento ver dentro daquilo que eu anotei qual é a área especializada que vai tratar desse incidente. Ah, é um incidente de internet? Então, provavelmente o time de redes vai tratar. É um incidente do tipo aplicação? Sei lá, o RP da empresa, o sistema de RH? Então, eu vou passar para o time que é responsável por essa ferramenta. É um incidente de banco de dados? Vou passar para o time de banco de dados. É um incidente do laptop do usuário? Vou passar para o time de computação. E assim, você consegue classificar que tipos de incidente. Ou, outras formas de classificar. É um incidente com que prioridade? Prioridade normal, prioridade alta, prioridade altíssima, prioridade baixa. Então, todas essas são formas de classificar os incidentes. Tá legal? Depois que você classifica e atribui para as pessoas, você diagnostica. Aí que é realmente o tratamento. Né? Você vai lá, testa, aplica determinado passo que está na tua base de conhecimento, e aí você vai realmente fazendo o tratamento do incidente. Depois que você tratou o incidente no diagnóstico, você tem um último tratamento que você faz que eventualmente resolve esse incidente. Ou seja, aquilo que estava falhando deixou de falhar. Nessa parte da resolução. Quando você tem a resolução de incidente, eu gosto de falar sempre que aqui no meio, entre a resolução e o encerramento, tem uma outra atividade que nem sempre está descrita, que para mim é importante, que é a validação. Quer dizer, antes de eu considerar que o incidente está encerrado, eu preciso validar com
com o meu usuário que reportou isso, ou com os stakeholders responsáveis, realmente está resolvido? Você ainda está encontrando alguma falha? Se ele ou ela me disser sim, está resolvido, para mim voltou a funcionar normalmente, aí sim eu faço o encerramento, que significa o seguinte: tenho o diagnóstico foi encerrado com um último tratamento que resolveu o incidente, eu validei com a minha área requisitante que eu não tenho mais incidente, e aí sim eu faço o encerramento do incidente. Tá? Tem gente que coloca a validação aqui no encerramento mesmo, né? Como parte do encerramento eu preciso validar antes. Eu prefiro encarar como uma métrica intermediária. Uma métrica não, uma atividade intermediária. Então, uma vez que eu recebi tudo isso de entrada e realizei as atividades, quais são as saídas esperadas? Então, para as consultas de usuário e todos esses itens aqui, eu vou ter os registros de incidente, que são os incidentes anotados e registrados na sua ferramenta ou em algum lugar. Comunicações sobre status. Então, eventualmente que eu tenha o registro de incidente, como é que eu comunico sobre o que está acontecendo com os stakeholders? Se é alguma coisa que eu preciso consultar, se tem uma investigação em andamento, né, eu posso tratar aí com o time de gerenciamento de programa para saber que tipos de coisas ainda estão investigando ou que eu possa determinar uma investigação, porque é algo que, por exemplo, possa estar acontecendo de forma recorrente. Eu posso, eventualmente, de um incidente, falar, olha, eu realizei essa ação eu vou tratar como solução de contorno porque ela resolveu o incidente, mas para que a gente aplique uma solução definitiva, ou para que a gente aplique algo que resolva isso de uma forma, né, uma forma única, talvez eu tenha que fazer uma mudança de configuração, uma mudança de item de configuração, alguma coisa assim. E aí eu vou precisar fazer uma requisição de mudança e usar a prática de habilitação de mudança para isso. Eu posso ter relatórios de incidente, quer dizer, tudo aquilo que eu resolvi eu posso condensar para poder estabelecer essas métricas, inclusive, que a gente falou há pouco tempo. Eu posso atualizar a base de conhecimento, eu posso ter encontrado outras formas de resolver o incidente que não estavam documentadas. Então eu vou lá na base de conhecimento e coloco, caso aconteça tal coisa, eu ponho um item a mais. E a lista de itens de configuração e serviços que foram restaurados com os incidentes. Então essas são as entradas, atividades e saídas deste processo de tratamento e resolução. Tem mais. Então, o outro processo, que é o processo de revisão periódica, né? Antes de eu entrar aqui, eu espero que vocês tenham entendido, você que está assistindo, quando eu publicar isso aqui, você tenha entendido. E vamos para a revisão periódica. Então, para a revisão periódica, você tem entradas, atividades e saídas também. Né? Então, se eu estou fazendo revisão dos incidentes, o que eu espero receber para poder começar essa revisão? Bom, primeiro os modelos de incidente e os registros de procedimento de incidentes, ou seja, tudo aquilo que eu tenho anotado sobre como eu faço as coisas, é interessante que eu receba isso antes de começar uma revisão. O que mais? Requisitos de política e itens regulatórios. O que isso quer dizer? Quais são os dados de governança que eu tenho em relação às políticas da empresa e normas regulatórias como ISO ou como quaisquer outras que eu preciso adotar para poder saber se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o que a gente chama de compliance, né? De acordo com as regras, de acordo com a governança. Informações de configuração e informações de ativo, do mesmo jeito que do outro processo, né? Os SLAs também são esperados para eu saber. E aqui é interessante os SLAs, porque como eu estou fazendo a revisão, eu tenho um SLA. Esse SLA tá bom? E se eu não estiver cumprindo com o SLA? Então é muito importante eu ter o SLA na mão, porque aí eu consigo fazer a revisão para saber se eu estiver fora do SLA, com o meu consumidor, como é que eu faço para melhorar para eu estar dentro. Né? Então é muito importante essa entrada. O que mais? Informações de capacidade e desempenho, então como é que algo é esperado performar, políticas e planos de continuidade de negócio e de segurança. Do mesmo jeito, vocês perceberam que essas entradas são muito semelhantes às entradas do processo de tratamento e resolução, né? Tem
boa parte das entradas que estão aqui, ok? Quais são as atividades para revisão periódica? Primeiro, revisão de incidente, análise e registros. Ou seja, eu vou olhar os incidentes que eu tenho e vou analisar aquilo que eu tenho anotado, para saber se eu estou fazendo uma boa anotação. Se carece revisão na forma que eu faço. E muitas vezes carece, né, gente? Muitas vezes a gente anota incidentes assim, copia e cola o texto do item anterior no outro campo. Quer dizer, você tem informação duplicada que não quer dizer nada. Isso acontece demais. Tá? Isso acontece, assim, demais. Outra atividade é o início da melhoria do modelo. Quer dizer, eu vou analisar os registros e os modelos e eu vou tratar, vou começar a fazer as melhorias neles para saber aquilo que está ruim, melhorar, colocar algumas obrigações, algumas coisas que são interessantes, campos que estavam faltando que seria interessante adicionar no seu modelo de incidente. E depois eu tenho que comunicar que teve essa atualização. Então eu tenho que ter uma forma de divulgar para todos os stakeholders, olha, agora o nosso processo de revisão de gerenciamento de incidentes teve uma melhoria que nós adicionamos determinadas atualizações no modelo ou na forma que a gente trata os incidentes. E depois que eu tenho essas entradas, essas atividades, eu espero que os modelos de incidentes estejam atualizados, que os procedimentos de tratamento de incidentes também estejam atualizados, que os registros de incidente novos e alterados estejam em curso, que eu tenha as comunicações geradas e eventualmente espalhadas para as minhas áreas de negócio sobre esses procedimentos atualizados e todas as iniciativas de melhoria via solicitações de mudança e relatórios de revisão de incidentes. Então, aqui até vou arrumar, e aqui o texto está colado. Então, eu estou fazendo aqui na hora, tá, pessoal? Então, iniciativas de melhoria via solicitações de mudança. Então, tudo aquilo que veio de uma requisição de mudança, vindo da prática de gerenciamento de mudanças, que geraram iniciativa de melhoria. E os relatórios de revisão. Quantas vezes eu tive que fazer revisão de incidente? Porque, inclusive, se eu for auditado sobre quanto eu faço essa revisão, eu tenho como mensurar quantas vezes eu faço essa revisão, porque eu tenho os relatórios guardados. Tá legal? Então, esse é o grande processo de revisão de incidentes. Ok? Bom, ainda pensando nos processos. Vamos falar agora de fluxo de valor. Então, como é que gerenciamento de incidentes contribui para o fluxo de valor? Bom, eu tenho a contribuição eu tenho o próprio fluxo de valor de como eu resolvo um incidente e como o gerenciamento de incidentes está envolvido em outros fluxos de valor. Vamos começar aqui. Então, o fluxo de valor na resolução de incidente. Então, para cada atividade, eu tenho ações, tá? Ou práticas que são envolvidas. Então, na atividade de detecção do incidente, ou seja, quando eu sei que alguma coisa está acontecendo, quais práticas podem estar envolvidas? O próprio gerenciamento de incidente, ou monitoração e gerenciamento de evento, quer dizer, se eu tiver uma ferramenta monitorando o item de configuração, essa ferramenta pode me ajudar a detectar o incidente, ou na prática de central de serviço, quando o usuário relata que algo está errado. Ok? Então, essas duas são outras práticas envolvidas nessa atividade. Na atividade de registro de incidente, é a própria prática de gerenciamento de incidentes que toma conta dessa atividade. A atividade de classificação do incidente também é a prática de gerenciamento de incidentes. A atividade de diagnosticar, quando eu vou realmente fazer o tratamento, eu vou usar, além do gerenciamento de incidentes, eu vou usar gerenciamento de conhecimento, por quê? Porque se eu tiver as bases de conhecimento onde eu escrevi como fazer para tratar isso, eu já tenho bem encaminhado o meu diagnóstico. E gerenciamento de problema. Por quê? Das duas, uma. Ou eu posso ter registros de problema em relação a um incidente recorrente que está sendo trabalhado para ser resolvido de uma forma definitiva, como parte do diagnóstico, ou o meu diagnóstico pode gerar uma solução de contorno que pode vir para cá na parte de gerenciamento de problema para que eu tenha como conhecimento que existe uma solução de contorno para esse problema que ainda não tem solução definitiva. Ok?
Atividade de resolução de incidente, quer dizer, para resolver o incidente eu posso contar com todo mundo, né? Então, além do gerenciamento de incidente, gerenciamento de problema, porque isso pode estar em investigação, habilitação de mudança, porque esse incidente pode ter sido gerado através de uma mudança que foi feita, mas não foi levado em conta esse incidente, ou esse incidente pode gerar uma habilitação de mudança, pode gerar uma change request, né? Parte de desenvolvimento e gerenciamento de software. Por quê? Porque podem ser incidentes relacionados a software. Então eu preciso saber, eventualmente, mexer com código, eventualmente falar com desenvolvedores. Validação e testes. Então é muito importante, porque aqui, por exemplo, me diz se esse incidente está resolvido ou não, como é que eu faço o teste, eu tenho procedimentos de teste e tudo mais. Gerenciamento de implantação, porque se eu tiver que fazer alguma implantação em algum item de configuração ou em algum serviço, eu preciso usar as atividades do gerenciamento de implantação. Mesma coisa para liberação. Se eu tiver que deixar alguma coisa pronta para uso e eventualmente eu tenho um incidente relacionado, eu preciso usar essas práticas. Central de serviço, porque eventualmente quem se relaciona com o usuário, o ponto único de contato é a central de serviço. Além disso, a central de serviço vai fazer comunicação, então é importante que a resolução de incidentes esteja bem alinhada com a central de serviço. Gerenciamento de infra e plataforma. Quer dizer, além do software, eu tenho que ver o hardware, ou a infra, ou a rede que isso está rodando. E gerenciamento de fornecedor, por quê? Porque se para resolver um incidente eu precisar entrar em contato com o fornecedor, eu tenho meios de fazer isso. Tá bom? E por último, para encerrar o incidente, além do gerenciamento de incidente, também a central de serviço, porque afinal de contas eu preciso comunicar com o usuário que algo foi resolvido. Eu tenho que olhar para as minhas ferramentas de monitoramento, saber se aquele item de configuração, aquele serviço voltou à sua operação normal e está respeitando as métricas de qualidade. Para gerenciamento de problema, eu preciso dizer que o incidente foi encerrado para que isso entre nos registros de problema como investigação, caso seja algo recorrente, ou que se algo não esteja eventualmente resolvido, mas que trate como encerrado, que gerenciamento de problema saiba que eu tenho coisas ainda a tratar. Gerenciamento de conhecimento, porque eu vou, eventualmente eu vou atualizar procedimentos que estão anotados aqui no gerenciamento de conhecimento com incidentes, eventualmente, principalmente se forem novos. E gerenciamento de relacionamento. Gerenciamento de relacionamento é uma prática que trata do relacionamento entre o consumidor de serviço e o provedor de serviço. Então, se eu tenho a figura, por exemplo, de um business partner ou de um gerente de contas, é importante para que essa figura de parceria, de parceiro de negócio, saiba que os incidentes foram encerrados, para que ele comunique também, eventualmente, de uma outra forma mais estratégica, mas que ele também entenda e colete a experiência dos stakeholders em relação a isso. Então, encerramento de incidente está bem alinhado com o gerenciamento de relacionamento em relação a como o consumidor de serviço encara a forma que os incidentes foram tratados e encerrados. Ok? E como é que eu faço para gerenciar incidentes em outros fluxos de valor? Bom, no caso do gerenciamento de incidentes, raramente eu envolvo ele em outros fluxos de valor. Mas pode acontecer de que se algum fluxo de valor eventualmente gerar um incidente ou reportar um incidente, que eu tenha a prática do gerenciamento de incidentes envolvido. Como o gerenciamento de incidentes interage com outras práticas, então, em alguns fluxos de valor que são trabalhados por outras práticas como essas, aí sim eu acabo entrando em algum momento com gerenciamento de incidentes. Mas aqui, pelo que o livro diz, raramente o gerenciamento de incidentes é envolvido em outros fluxos de valor. Quando a gente vê outras práticas, vocês vão ver que quando chegar nesse item aqui, vai ter uma série de atividades, uma série de coisas aqui anotadas. Não é o caso para incidentes. E com isso, a gente encerra a parte de fluxo de valor e processo. Então, eu vou recolher aqui. Então, está aqui o mapa mental. A gente abordou esses dois tópicos aqui. E agora a gente vai começar com organizações e pessoas. Então, relembrando que isso aqui, esse mapa mental é baseado
no guia da prática, no guia oficial. Então, esses são os tópicos do livro da prática. E aqui a gente vai seguir ao vivo, né? Tá certo? É uma gravação, mas a gente vai seguir lendo como tiver que ler, corrigindo eventualmente alguma coisa que a gente precise corrigir na hora mesmo, tá? Então, ainda dentro das 4 dimensões do gerenciamento de serviços, a gente já abordou o fluxo de valor do processo, agora vamos para organizações de pessoas. Bom, organizações de pessoas, né, como meus alunos gostam, organizações de pessoas. O que está preocupado essa dimensão? Com a forma que as organizações trabalham e quem são as pessoas que fazem parte dessa organização. Do ponto de vista de gerenciamento de incidentes, a gente aborda aqui as estruturas organizacionais, as equipes e os papéis e competências e responsabilidades. Então, pensando aqui nos papéis, basicamente esses são os típicos papéis que trabalham na prática de gerenciamento de incidentes, né? Então, a gente tem gerente de incidentes, especialista técnico, agente da central de serviço, fornecedor, usuário, proprietário de produto, proprietário de serviço, entre outros, tá? Mas todos aqueles que estão envolvidos em fornecer dados ou, às vezes, até mesmo atuar na forma de resolver, diagnosticar um incidente, tá? E, então, são esses aqui os típicos papéis. E dentro das estruturas organizacionais, bom, numa prática de gerenciamento de incidentes, é muito comum a gente trabalhar em equipes que possam trabalhar orientados a camadas ou equipes planas. O que significa isso? Quando a gente fala de equipes em camadas, a gente está falando daquelas que atendem nos níveis 1, 2, 3, N. Né? E normalmente o nível 1 tem pessoas mais generalistas, no nível 2 tem pessoas mais especialistas, no nível 3 possa ter um nível a mais de especialização ou até de gestão, e você pode ter nível 4, nível 5, quantos forem necessários na organização, mas basicamente quando você passa da organização mãe, ou seja, se o incidente acontece dentro da sua organização, você normalmente vai até nível 1, nível 2, e já no nível 3, você já passa a contar com a ajuda de parceiros e fornecedores. Então é típico você ter suportes quanto mais avançados, mais terceirizados, né? Mais consultivos eles são. Então é muito interessante isso. Uma outra forma de trabalhar com níveis também, não só por especialidade, você pode trabalhar em níveis no sentido de hierarquia. Então você pode ter os níveis iniciais como sendo os analistas mais júniores, o nível 2 com aqueles com um pouco mais de senioridade, o nível 3 aqueles que já têm um pouco de poder de decisão e assim vai. Né? Então você pode ter esse tipo de hierarquia. E a equipe plana é aquela equipe que está acostumada a trabalhar no modelo ágil. Né? Então, em vez de você ter uma área dedicada de TI, por exemplo, você pode ter equipes de determinados perfis. Então, você pode ter uma equipe responsável pelo serviço de internet. Então, dentro do serviço de internet, você vai ter um pool de especialistas que vão trabalhar em conceito ágil. Ou então, para determinada aplicação que foi desenvolvida dentro de casa, você vai ter um grupo de desenvolvedores e uma equipe de suporte dedicada e agilizada para aquela finalidade. Então, você pode ter esse tipo de estrutura. Em relação à dinâmica, você pode trabalhar com modalidades de trabalho diferentes. Né? Então você pode ter o swarming, né, que é ou enxameação, como está traduzido para o português, que é quando você reúne vários especialistas e você tem esses especialistas juntos para resolver um problema em comum, um incidente em comum. É como algumas empresas chamam de sala de guerra e tudo mais, né? O Shift Left eu também já falei no outro vídeo, né, que consiste em você criar mecanismos para que o suporte fique mais à esquerda, ou seja, mais ao lado do usuário, para aumentar a satisfação e a rapidez e diminuir a burocracia. E você tem também equipes DevOps, né? Equipes que vão trabalhar com infraestrutura como código e outras modalidades no sentido de DevOps para poder resolver incidentes nesse sentido. Tá legal? Você também, em gerenciamento de incidentes, você tem que abordar
a responsabilidade coletiva, né? Então, você tem que ter um time que se apoia, porque eventualmente um membro do seu time pode ser que não tenha capacidade, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por estresse, ou às vezes pela complexidade do incidente, não vai ter essa capacidade de resolver por conta própria. Então, ele precisa ter uma equipe que ajude coletivamente. Cultura sem culpa, você precisa ter uma equipe que seja responsável ou seja capaz de tomar algumas decisões e não ser julgado por alguma coisa que eventualmente não funcione ou alguma contribuição que em princípio possa ser vista como uma contribuição pouco usual, mas independente disso, a equipe tem que ser capaz de contribuir sem medo do julgamento. E a prática de gerenciamento de incidentes acaba levando você até a aprendizagem contínua, ou seja, o tempo todo você está se desenvolvendo, aprendendo maneiras novas de fazer as coisas, e isso é contínuo, né? Então você tem desenvolvimento contínuo também. E agora a gente vai passar para essa dimensão de informação e tecnologia, ou como meus alunos gostam, né? Informação e tecnologia. O que está preocupado essa dimensão? Na forma que as informações e que informações você precisa saber para atender gerenciamento de incidentes e que ferramentas você vai usar para suportar isso. Então, pensando na troca de informações, você precisa ter informações sobre seus clientes, usuários, sobre arquitetura e desenho de serviço, todas as informações sobre seus fornecedores, inclusive o que está em contrato e os SLAs e os serviços que eles fornecem, as políticas e requisitos que regulam as regras, né, da provisão de serviço que aquele incidente possa estar relacionado e o nível de satisfação dos stakeholders com o gerenciamento de incidentes. Mais informações. Você precisa também saber, como fonte de informação que você possa buscar, referências ao produto, serviço, item de configuração que esteja falhando, quais são os usuários afetados e os serviços afetados, por que o serviço está com desempenho ruim para poder justificar um incidente, quando que isso acontece, então aqui o monitoramento pode ajudar, inclusive. O último momento que a operação estava funcionando antes de começar a ter falha ou indisponibilidade, se alguma correção automática foi aplicada, e se não foi, por que não foi, e se foi também, por que foi. Onde isso está acontecendo, se é na nuvem, se é num site, se é numa área específica da empresa, o quanto isso impacta e quanto é o impacto em relação às operações do negócio, quais são os sistemas semelhantes que também possam ser afetados por esse incidente que pode ter acontecido e a sequência de eventos que levou a essa conclusão. Além disso, você precisa saber, do ponto de vista de investigação, quais foram as ações tomadas e os resultados obtidos. Então, essas são as informações típicas que você precisa ter quando você está falando aí de incidentes, tá? Então, são essas todas as informações aqui. Do ponto de vista das ferramentas. Então, cada processo, você vai ter as suas atividades e dentro de cada atividade você vai ter as ferramentas e tudo mais. Então, vamos explicar rapidinho, um por um. Tá? Então, para esse processo de tratamento e resolução de incidentes, você tem essas atividades. Para a atividade de detecção de incidente, como é que você pode tornar essa atividade mais automatizada? Você tendo ferramentas de monitoração e gerenciamento de eventos. Essas ferramentas vão te dar a funcionalidade de detectar precocemente a correlação dos incidentes para poder iniciar a prática. Então, atende inclusive a outro fator de sucesso, que é de detectar os incidentes de forma mais rápida. E essa funcionalidade causa um impacto altíssimo, muito altíssimo não, impacto alto, né? Ou seja, é muito importante que eu tenha monitoração para poder fazer a detecção precoce dos incidentes, para a atividade de detecção de incidente que está dentro desta aqui, que é o tratamento e resolução. No registro,
Você automatiza através de ferramentas de colaboração, gerenciamento de fluxo de trabalho e gerenciamento de consultas ou gerenciamento de tickets, né? Ferramentas de ITSM como um todo, que vão trazer como funcionalidade o registro de eficientes. Perdão. Vão trazer como funcionalidade o registro eficiente de incidentes, isso tem impacto alto. Para classificar o incidente, você pode ter as mesmas ferramentas, né, acima, ferramentas de ITSM, ferramentas de gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de configuração e classificação e análise, que de funcionalidade principal vão te dar a possibilidade de classificar e atribuir rapidamente os incidentes, identificar as soluções conhecidas e identificação também de incidentes graves. E o impacto é muito alto, principalmente quando você tem muitos incidentes. Para a atividade de diagnóstico, ainda dentro do tratamento e resolução, as principais formas de automatizar são as mesmas ferramentas de ITSM, também gerenciamento de conhecimento e também gerenciamento de configuração. E vão te trazer o quê? A possibilidade de definir testes rápidos e corretos de hipótese, ou seja, você acha que possa ser determinada causa daquele incidente, então você consegue testar de uma forma rápida. E também permite a colaboração de várias equipes e vários especialistas. O impacto disso é alto, especialmente quando você tem muitos incidentes complexos e você precisa de mais gente. Para a atividade de resolução de incidente, a forma de automatizar é você tendo a possibilidade de ter a administração remota, diagnóstico, implementação e outras ferramentas de gerenciamento de infraestrutura e gerenciamento de software, que vão causar para você, vão te dar o impacto ou a funcionalidade de correção rápida dos itens de configuração com falha. Quer dizer, tudo que você puder fazer remoto, que você puder diagnosticar, melhor remoto, né? E o impacto é alto exatamente porque os locais possam ser remotos. E na atividade de encerramento, você automatiza também com ferramentas de ITSM, que vão te trazer uma visão rápida e abrangente do ciclo de vida do incidente, que vão causar o impacto médio. E vamos continuar. A gente já viu aqui este processo de tratamento e resolução de incidentes. Então vamos para o próximo processo, que é o de revisão periódica dos incidentes, que tem essas atividades aqui. Então vamos começar. A atividade de revisão de incidente, análise de registros. Os meios de automação são ferramentas de análise e relatório, gerenciamento de colaboração e fluxo de trabalho, GTSM, e ferramentas de pesquisa, que vão trazer a funcionalidade da colaboração remota, análise dos dados de incidente, análise dos dados e relatórios de pesquisa dos usuários e que tem impacto médio a alto quando você tem muitos volumes de incidentes. Em relação ao início da melhoria do modelo de incidente, quer dizer, quando você vai trabalhar em melhores modelos de incidente, você pode automatizar com as mesmas ferramentas de gerenciamento e colaboração em fluxo de trabalho, de ITSM, né, que vão te permitir o registro e o acompanhamento das iniciativas de melhoria, e o impacto é mediano, né, médio para baixo. A atividade de comunicações, para atualizar esse modelo de incidente, você tem as mesmas ferramentas de ITSM que vão te trazer a possibilidade de comunicar essas atualizações às equipes, e o impacto é médio ou alto, especialmente quando você tem muitas atualizações. Ok? E o que você precisa fazer para automatizar o gerenciamento de incidentes da melhor forma? Seguir essas recomendações. Primeiro, foque em automatizar o fluxo de valor. Quer dizer, quanto mais coisas você conseguir fazer automaticamente no gerenciamento de incidentes, melhor. O Shift Left é um exemplo disso. Permita fluxos de trabalho diferentes para incidentes iniciados por usuário e por evento. Então, quando você tem um incidente iniciado por usuário, você vai tratar o fluxo de trabalho de uma forma, quando você tem por evento, de outra. Não complique demais os fluxos de trabalho, né? Ou seja, use o princípio orientador de manter simples e prático. Preste atenção à medição e relatórios. Comece a saber, por exemplo, se você está cumprindo os acordos, se os incidentes estão sendo resolvidos com uma satisfação
boa em relação aos stakeholders. Se você está tendo mais dificuldade, tempos de atribuição, ou quantidade de atribuição, ou seja, verifica as métricas, né? Use o swarming e outras formas de colaboração, quando, né, a união faz a força aqui, então quando você tiver mais especialistas, melhor para trabalhar. Comunicações são importantes, então tudo aquilo que diz respeito a um item de configuração, ou um incidente, ou qualquer coisa que seja relevante ser comunicada, faça. E use machine learning. Esse guia de prática foi escrito quando o termo machine learning estava mais em alta, né? Mas você pode até usar inteligência artificial no lugar de machine learning aqui, né? Então use IA para te ajudar. Ela é bem-vinda. Tá legal? Isso foi de informações e tecnologia. A gente vai passar agora para parceiros e fornecedores. Agora em parceiros e fornecedores, né? Como os meus alunos gostam, parceiros e vendedores. Os parceiros são aquelas empresas, tanto parceiros quanto fornecedores, são entidades externas, organizações externas que ajudam a sua organização a gerenciar e entregar um serviço, né? Os parceiros têm objetivos mais estratégicos, os fornecedores são aqueles que você tem um contrato estrito, que eles realmente estão lá para te fornecer um serviço que você não entrega, mas que te ajuda a você entregar um serviço maior que depende daquele componente terceirizado. Então, pensando nisso, os parceiros e fornecedores podem dar suporte ao desenvolvimento, gerenciamento e execução da prática de gerenciamento de incidentes através da realização das atividades, ou seja, você pode terceirizar a equipe que vai fazer o gerenciamento de incidentes, então você pode contratar equipes externas, consultorias, empresas de TI, empresas ou consultores terceirizados para fazer realmente as atividades da prática, se você não tiver profissionais dentro da sua equipe. Você pode usar fornecedores para te fornecerem ferramentas. Então, todas as ferramentas que a gente falou agora há pouco podem ser fornecidas por alguém, podem ser vendidas por alguém que você vai comprar, ou você pode eventualmente contratar assessores e consultores para te ajudar em pontos específicos, em melhoria, em auditoria, ou em mesmo para adotar a prática de gerenciamento de incidentes dentro da ITIL. Tá? Então, você pode ter parceiros e fornecedores para te ajudar nesse sentido. Ok? Então, pensando agora em avaliação e desenvolvimento de habilidades da prática de gerenciamento de incidentes. Bom, essa aqui é uma novidade nas práticas, eu diria, e você pode avaliar se a prática ITIL está madura ou bem adotada dentro da sua organização. Então, basicamente, esse tópico é quase igual para todas as práticas. É claro, tem alguns tópicos específicos para cada prática, né? Inclusive, aqui eu preciso mudar esse texto, que aqui a palavra é habilidade. Eu já vou alterar aqui ao vivo. Olha aí. Então, vamos lá. Então, quais são os níveis de habilidade de todas as práticas, não só gerenciamento de incidentes? Então, você tem o que a gente chama de nível 1, onde nesse nível 1 você está preocupado se aquela prática que você está avaliando dentro da sua organização, ela entende o propósito, ou seja, se você sabe mais ou menos para que serve aquela prática. Você não tem ela bem organizada, ela só é realizada como algo que você já ouviu falar que é assim, e eventualmente atinge o seu propósito, mas você não sabe muito bem se está fazendo direito. Você sabe que, por exemplo, é importante que os usuários ou os stakeholders abram tickets para você de incidente. Mas você não sabe exatamente nem como classificar o que é incidente, o que não ou como organizar filas. Então, mas você sabe que é importante que você registre as ocorrências ou as solicitações dos usuários de alguma forma, porque você tem alguma ideia de que é importante ter isso. Então você sabe o propósito de gerenciamento de incidentes, por isso que você está no nível 1 nesse sentido. Nível 2. Conjunto básico de atividades e recursos especializados. Aqui
você já sabe para que serve, você já tem alguns componentes, alguns recursos especializados que te permitem atingir o propósito da prática com atividades básicas. Ainda tem problemas, ainda tem espaço para melhoria, mas ao menos você já consegue fazer um gerenciamento de incidentes mínimo. Tá legal? Nível 3, quando você tem a prática bem definida, organizada e integrada. Ou seja, ela atinge o seu propósito, você tem os recursos dedicados para isso, você tem até entradas de outras práticas, então você já começa a pensar em adotar a integração e adoção de outras práticas de gerenciamento de serviços, que eventualmente você vai usar em conjunto com o gerenciamento de incidentes. Então você tem aí uma maturidade já, você já tem alguma coisa bem organizada, você já tem processos, procedimentos, você já tem essas coisas já em curso. Nível 4. Continuamente medido e avaliado. É quando você tem o nível 3 e você tem a possibilidade de medir as métricas, saber se você está fazendo direito, saber se você tem alguma melhoria baseado nos números. Então, o nível 4 é quando você já tem tudo certinho e já tem condições de colher os dados sobre o que você está fazendo. E o nível 5, que é quando você tem melhoria contínua implantada. Quer dizer, você tem a prática sendo bem executada, consegue tirar os relatórios e as métricas e você tem iniciativas de melhoria. Né? Você começa a ter ações de melhoria embutidas que vão dizer que aquela prática está o tempo todo melhorando. Então é muito importante saber esses níveis aqui. Isso vale para todas as práticas, não só para incidentes, tá? Pensando em como você avalia essas habilidades, então você faz algumas perguntas. Primeira pergunta. Comece no nível 2, né? Então assume que a sua organização já não está no nível caótico, né? Então ela já tem alguma coisa. E aí você faz algumas perguntas. Por exemplo, se você pensa que a sua prática está no nível 2, então vamos olhar para o nível 2 aqui. O nível 2 diz que a prática sistematicamente atinge seu propósito por meio de um conjunto básico de atividades e suporte de recursos especializados. Aí você vem aqui e pergunta. Isso que eu acabei de falar sobre a sua prática de gerenciamento de incidentes é válido? Então é verdade que você tem um conjunto de recursos, você consegue fazer as atividades de alguma forma, mesmo que mínimo, na maioria dos casos? Se a resposta for sim, então colhe 3 tipos de evidência. E essas evidências podem ser registros, documentos, entrevistas e por aí vai. Se a resposta for sim para todos os critérios de nível 2, então você pode dizer que o nível 2 está alcançado e você vai perguntar o nível 3. Se nem todos os critérios do nível 2 foram atingidos, você considera que a prática está em nível 1. E aí você começa a perguntar sobre aquilo que não foi atingido. Quer dizer, o que está faltando? Por quê? Como é que isso afeta o consumidor de serviço? O que pode ser feito para atender? E você faz o mesmo tipo de abordagem subindo os níveis. Então, considera que a prática está no nível que tudo é atendido e começa a perguntar sobre os níveis acima. E aí você vai coletando as evidências para saber se você está no nível esperado que você está avaliando. E aí, como é que você desenvolve a habilidade dessa prática? Então, vamos lá. Pensando no nível de habilidade 2, deixa eu mudar a ordem aqui, isso aqui vem primeiro, né? O que você precisa definir, acordar e implementar? Em relação ao propósito e objetivos, ou seja, considerando que você está no nível de habilidade 2, o seu propósito e objetivo, você tem os grupos de stakeholders e os tipos de incidentes que você tem? O seu escopo está bem definido? Seus processos e atividades, papéis e responsabilidades, ferramentas e procedimentos, você tem evidências de como é que é o fluxo de trabalho para os processos, como é que você prioriza os incidentes, quem são as pessoas e o que elas fazem, como é que você automatiza e troca as informações? Isso tudo você vai usar para o nível 2.
Para o nível 3, você vai começar a falar de integração e dependências, né? O que você precisa para a sua prática funcionar e como é que você integra ela com outras. Você usa um sistema integrado? Quais são os fornecedores e outros stakeholders envolvidos no gerenciamento de incidentes? Se você tem como evidenciar as integrações e as dependências, você já está no nível 3. Nível 4, métricas e relatório. Você tem a possibilidade de tirar as métricas do seu gerenciamento de incidentes? Se você tem condição de tirar as métricas, você está no nível 4. E o nível 5, melhoria contínua. Você faz revisão da prática? Você tem evidências disso? Você tem evidência para saber se você está realmente fazendo o desenvolvimento disso? Se você tiver evidências, você está no nível 5. Legal? Então, isso foi em relação à avaliação e desenvolvimento de habilidades. O último tópico da prática são as recomendações para o sucesso. E essas recomendações elas são baseadas nos princípios orientadores da AIDIO. Então, olha só que interessante. Né? Pensando, né, os princípios orientadores são 7, né? Foco no valor, colaborar e promover visibilidade, otimizar e automatizar, manter simples e prático, progredir iterativamente com feedback, tá faltando 2. Eu vou colar aqui, que deve ter esses 2 que estão aqui para baixo. Pensar e trabalhar holisticamente e acho que eu falei de colaborar e promover visibilidade? Sim, então se eu não falei, está falado. Acho que são 7. Tá? Então esses são os 7 princípios orientadores que você precisa levar em conta para recomendações da prática. Então, por exemplo, analise os incidentes da perspectiva do consumidor de serviço. Olha só que interessante. Você, provedor de serviço, para você ter certeza que a sua prática de gerenciamento de incidentes está legal, começa a se pôr no lugar do consumidor de serviço. Tem um pouco de empatia aqui, né? Então, para incidentes relatados com os usuários, não se esconda atrás dos SLAs. Procure restaurar o nível de serviço que satisfaça eles. Então, não liga para o SLA, desde que volte a funcionar de acordo com a expectativa, né? Para incidentes baseados em monitoração, avalie o impacto no negócio, ainda que não haja usuários afetados. Então, por exemplo, eu sei que eu estou medindo a minha conectividade, eu sei que o meu desempenho da minha rede não está bom, não tá adequado dentro do esperado. Então, antes de eu esperar, antes que um usuário detecte isso e me informe, eu já vou começar a saber qual é o impacto disso e já começar a tratar isso como incidente e resolver, antes mesmo de eu receber uma comunicação do usuário dizendo que aquela rede não está boa. Isso para todos os tipos de incidente. E para essas recomendações, os princípios orientadores de foco no valor e colaborar para promover visibilidade são importantes. Coletar e reutilizar dados. Muitos incidentes se repetem. É possível economizar tempo e recursos ao desenvolver modelos de incidente. Então, o que você puder refazer vai sempre ajudar. Não confie na experiência individual. Motive os membros da equipe a documentar. Cara, isso aqui é aquela história do não, só o fulaninho lá que sabe como resolver. Aí fica só na cabeça dele. Aí um dia esse cara fica doente ou sai da empresa. E aí? Né? Então, você tem que incentivar que haja documentação, né, dessas coisas. Não confie na experiência individual, motive os membros da equipe documentar e compartilhar esse conhecimento. Aproveite as ferramentas de automação para gerenciar o conhecimento e automatizar as soluções quando possível. Claro, né? Porque você está reutilizando os dados, então você consegue automatizar. Tá? Então, os princípios orientadores aqui: colaborar para promover visibilidade, otimizar e automatizar. Eu até diria que manter simples e prático está envolvido aqui também. Entenda, gerencie e melhore o fluxo de valor da resolução dos incidentes, não a prática. Então, pensa em tudo aquilo que leva a resolver o incidente, não só a prática e os aspectos da prática, né?
que são coisas diferentes, né? O fluxo de valor tem a ver com como você entrega valor para o cliente. E a prática são só as sequências de atividades que você precisa executar, né? Pensando aí, né, nessa recomendação, o ciclo de vida de incidente vai além da prática. Garanta a integração efetiva com a central de serviço, a habilitação de mudança. Então, o fluxo de valor de gerenciamento de incidentes tem envolvimento de outras práticas, né? Então, começa a pensar nesse outro ponto de vista. E aí, o princípio orientador de pensar e trabalhar holisticamente tem tudo a ver com isso. E também o foco no valor, porque afinal de contas está falando de satisfação. Desenvolva a prática continuamente, mas não complique demais. Mantenha simples e prático, pessoal. As coisas têm que ser simples, têm que funcionar de forma rápida e fácil, né? Então, se você quiser desenvolver o gerenciamento de incidentes, comece com aquelas coisas mais fáceis, ou aquelas coisas que você já está acostumado, que acontecem o tempo todo. E depois você vai aumentando o escopo, vai verificando a capacidade dos requisitos, vai pegando os feedbacks, vai criando modelos de incidente diferentes, usando melhoria contínua como orientação. E aí os princípios, começar de onde você está, progredir iterativamente com feedback e manter de forma simples e prática. Ajustar para a complexidade. Então, você, na verdade, você está tirando a complexidade, né? Você tirando a complexidade, na verdade, focando a complexidade onde interessa. Então, foque os esforços da sua equipe para automatizar a prática de uma forma que você adote o shift left, e aí você ganha tempo, e use o swarming para ter foco nos incidentes mais graves, com mais pessoas trabalhando em coisas mais críticas, ok? E com isso, você usa os princípios de otimizar e automatizar, colaborar e promover visibilidade. Por último, demonstre valor para o negócio. Por que essa prática tem que ter valor? Então você tem que mostrar para os seus stakeholders que essa prática tem valor. De que jeito? Medindo, produzindo relatório, postando números, dashboards, essas coisas todas. E aí, usando esse tipo de relatório e formas de você mostrar para a sua empresa como você está tratando isso, é uma forma de você demonstrar valor. Então, você consegue, inclusive, justificar investimentos para essa prática se você consegue dizer para todo mundo como você está gerenciando isso. E os princípios orientadores focam no valor e colaborar e promover a visibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que acabou. Isso aí. Com isso, a gente encerra a prática de gerenciamento de incidentes. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.